qualidade e confiança. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria sucro-alcooleira. A nova Canabrava investe no setor, gerando eletricidade e o combustível etanol, que tem grande impacto no dia a dia das pessoas. Infraestrutura automatizada, geração de empregos e compromisso socioambiental. Nova Canabrava Bioenergia. Energia para crescer. 8h15, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, Arnaldo Neto, Júlia Maria de Assis, é de Assis mesmo, né? Então, vamos seguindo, Arnaldo. Vamos lá. Queria falar um pouquinho de São João da Barra, né? No último bloco a gente falou sobre projeções para campus. Vamos ver com o Júlio aqui também um pouquinho, antes da gente entrar na projeção para 2020, falar um pouquinho do histórico de Júlia e São João. Júlia foi secretária lá atrás no governo Betinho da Uaire. Foram nos dois governos, Júlia? Foi no final do primeiro governo e no segundo governo. Não, no final do primeiro e o segundo todo. E São João da Barra é um momento de ascensão ali, né, com o Betinho, passa a ser produtor de petróleo, tem o acidente da PP36. Conta um pouquinho pra gente como foi essa experiência como secretário de comunicação, que pra muita gente é o ponto alto da carreira local de jornalista, né? Eu não vejo assim, não vejo dessa forma, não tenho pretensão, nunca tive pretensão nenhuma, é um cara que eu nunca quis e eu acho que nunca vou querer. Mas pra muita gente é o ponto alto do jornalismo regional, é você chegar a ser secretário de comunicação de sua cidade. E você passou de redação para esse cargo, depois volto para a redação, a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Mas conta um pouquinho pra gente dessa experiência ali na Secretaria de Comunicação. E antes de você falar, só mandar um abraço aqui, quem está acompanhando a gente é o Zé Vitor, lá de Gruçaí. Zé Vitor está acompanhando, mandou um abraço aqui para você. Abração, Zé Vitor. Faz muito bem, são muito ajuizados de não querer. Mentira, foi uma experiência profissionalmente muito boa. Estava em redação, fui para lá, saí de lá, voltei para redação. As pessoas precisam entender que esses cargos não nos pertencem e ninguém está virando ministro de Estado, se bem que ser ministro de Estado hoje. Estou voltando para a questão nacional, mas sabe, é mais um trabalho que você faz, que tem muita honra de fazer. Eu não tenho perfil de serviço público, eu nunca fiz concurso, então eu não imagino trabalhando com serviço público para sempre. Não é uma coisa que profissionalmente me interessa. Que era o meu perfil, mas por um período é uma experiência ótima, sabe? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com o Betinho. Betinho é uma pessoa que eu gosto muito. O Betinho fez um bom governo em São João da Barra, um bom governo que acertou bastante. É uma cidade que era limítrofe, quer dizer, vizinha de município produtor, aí vem a descoberta do Campo Gigante de Roncador, e a cidade se tornou produtor de petróleo e em poucos meses aumentou bastante a receita de royalties do petróleo, o que permitiu muitos investimentos no município. Aí depois cai a P36, foi até, assim, profissionalmente foi um desafio, teve dois. Assim, teve esse, porque veio a imprensa toda e veio cobrir, falar das dificuldades, e aí logo resolveram, veio a outra plataforma e a coisa normalizou. E também quando teve o acidente de Cataguases, ambiental, que veio trazendo até levar para o mar aquela poluição pelo Rio Paraíba do Sul, e que a gente teve em São João da Barra durante alguns dias esperando chegar para o mar, a imprensa do mundo inteiro, veículos de comunicação do mundo inteiro, e eu fiquei cuidando de... Quando você assume um cargo na comunicação, na prefeitura da sua cidade, tem as questões técnicas de comunicação que você tem que fazer, que é o relacionamento com a imprensa, com os veículos, construir a comunicação, o cotidiano da comunicação, mas também a responsabilidade grande de passar uma imagem positiva do município. Isso extrapola uma questão de você ser secretário de um governo ou de outro governo. É de sempre se preocupar que a imagem da sua cidade seja vista, sabe, seja bem contada, que as coisas boas da cidade sejam valorizadas. Então, é muito gratificante fazer isso. Não é fácil, não. Eu imagino como é esse secretário hoje, na época em tempos de redes sociais. Tem gente que vigia a vida das pessoas a cada segundo, em cidade pequena, então é um horror. Mas as redes sociais substituíram as famosas cartas também, né? As famosas cartas anônimas, era um horror. Engraçado, assim, hoje tem vários jornalistas em São João da Barra, mas na minha época não tinha muita gente.
Numa vez um homem me parou na rua e falou assim, você está escrevendo carta anônima? Eu falei, hã? Não, porque você escreve, você não trabalha escrevendo. Eu falei, tá, eu trabalho escrevendo matéria, né? Porque as pessoas ficavam loucas, as cartas eram horríveis. Mas agora é rede social e vigia. Assim, você tem um cargo público e aí você tá com a sua família num restaurante comendo. Aí o cara vai lá, faz a foto e posta assim, ó, o povo está fazendo fome e ele está comendo com o dinheiro do povo. É uma coisa que eu não consigo entender. E eu acho, sabe, vigia, que hora a chegou. patrulha ideológica. A patrulha ideológica. É um negócio muito, muito triste. Eu já ouvi coisa assim, foi passar o fim de semana em outra cidade, tem que passar o feriado aqui para prestigiar a nossa cidade. Exato. Então, você tem que prestar... Claro que o servidor público tem que prestar conta, sabe? É um negócio em que o cidadão, ele é o cliente, ele é o patrão. Você tem que prestar conta do que você faz, obviamente. Mas, invadem muito a vida das pessoas e... Eu não sei se hoje eu conseguiria, não. Porque nesses grupos, os grupos de WhatsApp é uma loucura isso. Agora você relatou alguns pontos aí, e eu conversei eu entrevistei recentemente junto com a Luísa o Betinho da Wire, e o Betinho lembra desse episódio da P36 como um momento de muita dificuldade, né? E nessa relação com a imprensa, porque ali envolveu muita coisa, você tinha que ter um certo cuidado em falar de economia, porque tinha vidas envolvidas, morreram 11 pessoas, né, naquele acidente, se não me falha a memória. 11 pessoas. 11 pessoas naquele acidente. E essa linha tênue aí para você caminhar e não fazer uma nota institucional de mercado enquanto se envolve a vida da pessoa. Isso é meio delicado, né? Porque num primeiro momento, no momento em que a notícia ganhou aquela proporção toda, no momento do fato, ninguém falava em economia, falava nas vidas. E aí, imediatamente quando houve o problema, foi marcada uma reunião, passado o impacto, que morreram pessoas, aí foi feita uma reunião, assim, nós temos que segurar as pontas aqui e reduzir, enxugar, porque vão passar por períodos difíceis. E aí foi que a gente foi comunicar, fazer um comunicado muito, muito técnico, muito seco, dizendo, estamos cortando isso, estamos adiando isso para adequar o momento à realidade, porque a arrecadação de X vem para X, uma coisa bem técnica, e não chorar pela perda econômica que o município teve, porque o choro é pelas vidas. Então, você tem que ser bastante técnico, né? Muito delicado. É muito delicado. Você tem que ser uma bastante linha técnico. muito tênue que, se você bobear, você cruza. Sim, é extremamente perigoso. E então, continuando sobre São João, mas agora eu não lembro se a gente conversou isso como off, agora estou na dúvida se eu falo ou não. Teve um episódio também interessante daquele período da política de São João da Barra, que foi a entrega das casas populares de Atafona, né? Foi uma tensão muito, muito grande aquele encontro, que é bom a gente lembrar, né, que as forças políticas mudam. Naquela época, o então prefeito Betinho da Wire era adversário político do então governador Antony Garotinho. E aquela entrega lá ficou meio marcada, né? Ficou um negócio meio caricato dentro da história da política de São João da Barra. E você estava lá como testemunha. Como que foi isso? Do que você pode falar sobre isso? Porque... Não, teve muita coisa naquele episódio. Mas porque a atual prefeita, Carla Machado, era presidente da Câmara e tinha rompido há pouco tempo. Ela era aliada do Betinho. Foi líder do governo Betinho, né? Política como nuvem, né? E era a pré-candidata com apoio de Garotinho à prefeitura, à associação do Betinho. Naquela eleição, o Betinho foi reeleito. E aí ia ter a entrega das casas. As casas eram uma obra do governo do Estado, que começaram com Marcelo Alencar e terminaram com Garotinho. E daí foi uma militância de Betinho para lá, porque o Garotinho chegou com Carla. Aliás, Betinho tinha que... Onde o Garotinho ia desembarcar, mas aí mudaram a agenda, aí Betinho foi sozinho. Mas foi uma turma de Betinho para lá, militar Betinho. Porque a prefeitura era parceira nessa obra, né? E a entrega das casas, os nomes vinham ali pela prefeitura. E o Garotinho chegou com a Carla e estava muito inflamado lá embaixo. E o Garotinho, ninguém fala mais, não sei o quê. Só que foi entregar a chave para uma moradora, simbolicamente. Aí essa moradora foi agradecer a Betinho no microfone. E Betinho achou que ele devia pegar o microfone para agradecer. E quando Betinho começa falando... que a questão era suprapartidária, porque começou com Marcelo Alencar, terminou com o Garotinho, que era adversário, ele não conseguiu terminar essa frase. Porque quando ele falou o nome Marcelo Alencar, o Garotinho puxou o microfone. E aí começou um puxa-puxa de microfone, que foi uma coisa surreal. Aí desceram, tinha uma placa lá da obra, eles cerraram, e aquilo virou
Foi tenso, foi bastante tenso. Tenso e folclórico agora. Hoje né? a gente Pois ri, é. né? Hoje, outro momento tenso também da política de São João da Barra foi quando a Betinho já é reeleito, Carla vence em 2002, eleição de 2002, 2004, 2004. 2004 com 2004, isso, 2004. Carla vence em 2004 a eleição e, meio que contrariando a vontade de quem está chegando, Betinho resolve fazer a entrega simbólica da chave da cidade, né? Aquele dia também foi meio complicado para assessorar, né? Aquele dia foi complicado, porque assim, a gente quando trabalha com comunicação institucional e até comunicação empresarial que seja, quando vai para assessoria, a gente vira meio que eu acho que os caras pensam, jornalista tem muita logística para fazer muita coisa, aí você acaba, faz isso aqui, que é igual correspondência quando chega, ninguém sabe para onde vai, manda para comunicação decifra, então a gente acaba fazendo umas coisas que não é da... E eu acompanhei aquilo desde o começo. Não era para ter entrega da chave, não era. Mas o prefeito fez questão que tivesse. E aí teve que conversar, porque tinha umas coisas que tinham que ser cumpridas para não virar uma outra festa, porque a posse é na Câmara de Vereadores, para explicar para quem... Porque a Câmara ela tem uma porta de acesso, é o mesmo prédio, e ela tem uma porta de acesso interna para a Prefeitura, que é no andar de cima, no prédio ao lado. A posse é na Câmara de Vereadores. E Betinho não queria a Câmara, ele achava que não tinha que ir, a festa era da prefeita que estava assumindo. Mas ele queria que, após a posse, ela subisse por aquela passagem e fosse ao gabinete dele e receber simbolicamente a chave. E isso envolveu uma situação, e quase não aconteceu, mas aconteceu. E aí a gente tinha preparado um documento mostrando quanto tinha em caixa, para mostrar que deixou crédito, e aí tinha o livro e a chave. E tinha um telão lá embaixo, na rua, colocado por apoiadores de Carla. E aí, dependendo de quem aparecesse na hora no vídeo, era uma vaia horrorosa. E teve um apagão. Mas um apagão, acho que na região, no estado do Rio, não lembro. Teve um apagão naquele dia. E as pessoas começaram a gritar, achando que era um cara, que era ligado a Betinho, que cuidava dessa parte de eletricidade que tinha estourado para acabar com a festa da prefeita. Então, foi bastante tenso. Mas a gente conseguiu descer e ir embora e deixou a prefeita comemorar. Aí você tem uma foto que é até interessante, porque parecia que era o Betinho que estava tomando posse, porque estava sorrindo, feliz. Mas passou a história, engraçado. Tá Agora, tudo certo. já que a gente está falando de São João, né? Vamos continuar lá no nosso canavial de lá, que lá a gente é julgado de tudo que é forma, né? De qualquer maneira, qualquer coisa O que a gente faz. falar aqui, a gente vai estar contra ou a favor de alguém. Mas vamos falar um pouquinho do cenário para 2020. Arnaldo, então... Vamos falar um pouquinho de 2020, então. Como você está se desenhando o cenário lá? A gente tem a prefeita Carla, no meu ponto de vista, favorita se puder concorrer, até porque está com a máquina na mão. Eu acho que, juntando a popularidade da prefeita com o peso da máquina, numa eleição de turno único, Imbatível. 30 mil eleitores, é meio complicado você reverter esse jogo. Só que ela tem a questão da machadada, né, que pode deixá-la fora do jogo, porque ainda vai ser julgada em terceira instância. Esses dias mesmo ela falou sobre isso, que ela não está inelegível porque tem uma liminar do TRE que mantém sua condição de elegibilidade enquanto não for julgado no TSE. Vladimir falou aqui que acredito que julga esse ano essa questão lá no TSE. E você tem outras candidaturas se desenhando. Você tem o Franks agora com o apoio do Whitson, né? Embora eu acho que ele seja um tubo de ensaio mas que pode se transformar lá na frente num nome da família da Waire, seja o Betinho, seja o Bruno. Concordo. E você tem, a gente acompanha isso muito nos grupos de WhatsApp, os nomes pulverizadíssimos de terceira via. Você acha que tem condições de ter mais de 2 candidatos numa eleição acirrada em São João da Barra? Ou a terceira via vai ser como foi o Cacalho, como foi outros nomes, o Júlio Macedo pelo PT? Que faz tempo. Júlio foi em 96, né? Júlio Macedo, Cacalho, enfim, outros nomes que foram surgindo aí tentando emplacar como terceira via. A eleição em São João da Barra sempre foi muito... há bastante tempo ela já é plebiscitária. Mesmo quando ela tinha uma terceira via, ela era uma eleição plebiscitária, porque você não tinha uma terceira via com alguma chance razoável. Era só para ter um posicionamento político mesmo. Tem muita pré-candidatura de terceira via, como eu não vejo há muito tempo. Algumas, previsivelmente, vão para um dos lados e outras vão se encaixar ou vão também diluir para esses lados. A avaliação de Arnaldo, eu acho que é o que todo mundo diz, que todo mundo reconhece. Se a machadada não der problema, Carla é por 9, né? Assim, tem grande chance de ganhar a eleição, porque lá é um turno só.
E se ela não for candidata, você já vai ter um racha dentro do governo, porque vai escolher um, vai preterir outro, e você tem lá 3, 4 que querem ser o candidato, né? Ou não chega tanto. E aí, obviamente, vai para o outro lado. Chega tanto sim. Chega. Até mais. Aí você tem do outro lado, da família Dauari, você tem o Frank, que é vereador, tem o próprio Bruno, que está agora é um aliado do governador, tá? Tem uma força política regional, tem um mandato bastante produtivo, que também é uma força. E é legítimo que todas essas candidaturas de terceira via surjam agora, essas pré-candidaturas surjam. Existe até nesse grupo pessoas que defendem que não, a gente precisa alinhar com um candidato só para ter uma terceira via. Lá na frente, acho que agora é o espaço democrático de todo mundo falar, de todo mundo ocupar espaço, dizer sou sim uma opção de candidatura, não estou me colocando sim, que se coloquem 10, 20, para que isso vá evoluindo e que no final vai afunilar, porque não depende só dessas pessoas, depende de uma série de outras situações, mas eu aposto ainda que eu acho que dessa vez tem uma terceira via, sim. Alguma candidatura vai ser construída, mas acho que o perfil plebiscitário ainda vai ficar muito grande. Então governo e oposição, mas você acredita que agora vem alguém de terceira via? Eu só acho pra que gente... porque tem muita gente, vai juntar em uma, pelo menos. A gente já está estourando o horário aqui, mas rapidinho. Zé Vitor mandou uma mensagem aqui, falando que tem um episódio interessante, uma passagem sua interessante, que foi entrevista com Brizola. Ah, gente. Conta um pouco dessa experiência aí, poder a gente encerrar aqui falando sobre o jornalismo, que foi a tônica da nossa conversa. Brizola, Zé Vitor tem uma memória, né? Tem. Até eu esqueço que eu entrevistei. Tem. Não, assim, a gente entrevista um bocado de gente nessa vida maluca, trabalhando no jornal como a Folha da Manhã, que sempre foi o maior jornal da cidade. Quando vem alguma pessoa aqui do cenário nacional, a gente está sempre na Folha, a gente entrevista. E houve um tempo em que presidenciáveis vinham a Campos, e eu cobria política na Folha e já entrevistei alguns. Já entrevistei o Ciro, já fiz o Lula. Mas o Brizola foi um episódio que eu era bem nova. E eu liguei para o PDT, porque o Garotinho estava dizendo, o Garotinho era prefeito, e dizia que ele seria o candidato a governador. E uma candidatura a governador do interior era uma coisa que as pessoas não acreditavam, que não existia essa possibilidade. Falei assim, quem vai responder é o Brizola. Aí eu liguei para o PDT do Rio, sem nenhum contato, nada. Falei com assessor de imprensa, que eu não conhecia. E eu disse que eu queria entrevistar o Brizola para saber dele se Garotinho era ou não candidato a governador. E aí, no dia seguinte, o cara me ligou e falou, pode vir que ele está esperando. E aí eu fui no apartamento dele, fiquei 3 horas entrevistando. Aí saíram 2 páginas de bate-bola na Folha, ele confirmando, sim, a candidatura do Garotinho. Isso foi uma coisa que, para mim, teve uma grande repercussão. Aí repercutiu nas rádios. E aí eu fiquei meio assim. E o Brizola... Tem umas coisas do Brizola que... Quer dizer, o Brizola é maravilhoso. Alguns posicionamentos do Brizola mais complicados para mim, mas não tem como você não se encantar de estar do lado daquela pessoa. É impressionante. A entrevista levou 1 hora, mas ficamos mais 2 horas conversando. Foi Genilson Peçanha, que fotografou, foi comigo para o Rio. E foi um momento bacana. É bacana, sim, porque você está olhando, é o cara que está ali. Né? Você imagina, em 1980, eu acho que foi em 82, aquela eleição da famosa fraude da Proconsult contra o Moreira, que Sim. foi o Jornal do Brasil que denunciou a fraude por causa de um cidadão chamado Ascânio, que tinha sido chefe de processamento de dados da Gama Filho e que era diretor de processamento de dados da Proconsult, que tinha um tal do diferencial delta, que era o que daria a eleição na fraude a Moreira Franco. E foi denunciada, né, pelo Jornal do Brasil, e o Brizola foi eleito. E ele foi, no momento em que ele foi eleito, ele foi ao Jornal do Brasil. Eu trabalhava lá. Impressionante o magnetismo dele. Sim. Não dá nem para falar de carisma, porque carisma é uma palavra hoje muito usada, né? É um certo magnetismo que não dá para... Você pode não concordar com Sim, ele, exatamente. mas você ficava... alguém, não lembro quem foi, me citou 2 políticos que tinham essa característica. Você podia odiá-lo, mas então era melhor você não ouvi-lo, porque era o Carlos Lacerda, Sim. que era uma coisa de como falava, e o Brizola.
Eram dois políticos que você podia discordar, mas você ouvia até o final. Sim. Podia até continuar discordando, mas parava para pensar. Arnaldo, final aqui, alguma coisa? Não, acho que a gente conclui com uma boa história de jornalismo, né? Uma boa história de jornalismo, essa sua entrevista com o esta Brizola. profissão ingrata e maravilhosa. Ao mesmo realmente, realmente. E que bom que a assessoria de imprensa, como você falou no início, com ética, com respeito à verdade, abriu um campo muito grande ao jornalista, né? Hoje em dia, qualquer jogador de futebol tem seu assessor de imprensa. E que, trabalhado e bem trabalhado, valoriza o trabalho do jogador como o marketing, como trabalho, como atleta, e também é bom para a profissão. Não, e facilita, quer dizer, o trabalho dos coleguinhas que estão nas redações exatamente. quando eles sabem trabalhar, porque é para não atrapalhar, é para ajudar, né? Exatamente. Porque a gente sabe quem está na redação do que precisa e você tem que fazer essa ponte mesmo, é essa a função. Bom, agradecer muito a Júlia pela presença, acordar tão cedo. Bom, você já está acostumada, né? Sou acostumada. Pois é, então o Folha no Ar continua. Daqui a pouquinho eu e Arnaldo vamos fazer uma passada final aqui nas notícias de hoje e voltaremos em instantes. Fique conosco. Obrigada. Moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho está preparada para atender e implantar